Capítulo 291. 4 projetos. Desde o que aconteceu em Green Valleyville, Lu Sheng e a Lumira estavam em um relacionamento ruim. A colônia Black Pine de Lu Sheng recebeu vários ataques e sofreu alguns danos. Como a Lumira havia se juntado a Anxiao queria resolver esse problema para Lu Sheng, então ele ligou. É você. Lu Sheng foi cauteloso na ligação. Ele também recebeu informação de que Anxiao era de Alumira, então isso aumentou seu estado de alerta e o fez duvidar do motivo de Anxiao em contatá-lo antes. Não se preocupe, Alumira não procurará mais por seus problemas. Anxiao foi direto e expressou seu ponto de vista. Lu Sheng não entendeu. O que você quer dizer? Não estou do lado da Alumira, pelo menos não. Agora, eles se juntaram a mim e resolvi seu conflito com eles. Anxiao riu. Os amigos devem ajudar uns aos outros. Ponto. Ok, o tom de Lu Sheng suavizou um pouco. Pensando no relacionamento deles antes, ele sentiu que Anxiao não mentiria para ele, e ele nem precisava. Ele era apenas um pequeno senhor da guerra, e Anxiao era agora uma lenda. Depois da guerra, as 6 nações serão a única grande organização e haverá menos viajantes. Os senhores da guerra definitivamente serão eliminados no futuro. Anxiao repetiu as palavras de Xiao Jin. Basicamente, o que ele quis dizer foi: o negócio que você está fazendo agora não tem futuro, meu irmão. Você definitivamente perderá tudo no futuro, mas meu negócio tem potencial. Não diga que não te lembrei. Agora há uma oportunidade e eu quero você. Não desperdice minha bondade. Lu Sheng ficou um pouco tentado. Deixe-me considerar. Depois que terminaram de falar sobre negócios, Anxiao perguntou se Li Zhenyu ainda estava na colônia Black Pine e, a isso, a resposta de Lu Sheng foi que ele já havia partido. Anxiao teve algumas ideias. Li Zhenyu foi o mecânico que construiu a fibra muscular da nanotecnologia P0, e o velho Lu o confiou para ajudar Lu Sheng. Depois que Li Zhenyu partisse, seria a chance de obter as 4 plantas que o velho Lu havia deixado para trás. O velho Lu tentaria passar a mensagem para Lu Sheng, que então mandaria alguém de volta à oficina em Star Dragon para recuperar as plantas. Embora a relação entre pai e filho fosse muito rígida, o velho Lu ainda tinha muito amor como pai. Anxiao balançou a cabeça discretamente. Isso o lembrou de seu pai. Ele não estava falando sobre Xiao Jin. As 4 plantas do velho Lu eram itens muito raros. Eles tinham estilos muito únicos e podiam ser considerados um conjunto de equipamentos divinos nos estágios iniciais de um mecânico. A chance de obtê-los por meio da fusão de conhecimento era extremamente baixa, então Anxiao ficou tentado. Ele agora tinha 3 estilos de luta: estilo Kitia, distância com o rifle de atirador Ghost e botas eletromagnéticas Over, estilo versátil com seu traje mecânico Infiptero e estilo pugilista mecânico com lâminas divididas de corrente magnética composta e luvas de incisivo termoelétricas. Esses 3 estilos compunham seu estilo de combate atual. O outro maquinário não foi contado como parte de suas táticas visuais, como o estilo Rush com Gen 2.5, Rangers e baterias ou o estilo puro de maquinário com um grande número de armas de fogo, já que raramente eram usados. Desde a criação da série de trajes mecânicos da Cobra, Anxiao raramente apostava em novos projetos. Ele conhecia a combinação de fusão de conhecimento necessária para os projetos. Além de tentar a sorte ocasionalmente, ele só gastou XP para fundir projetos específicos quando precisava deles. Os 4 projetos do velho Lu pertenciam a um novo estilo de combate tático autônomo. Era igual a ser livre. Claro, Anxiao não sentiria falta. O sol lentamente se aproximou do horizonte, tingindo o Star Dragon Stern Capital com um brilho crepuscular. As pessoas nas ruas estavam com pressa como se a noite fosse um monstro e eles quisessem voltar para casa antes que chegasse. Anxiao caminhou lentamente pelas ruas. Já fazia quase um ano desde que ele partiu, e agora que ele havia retornado, a sensação que a cidade lhe dava era um pouco diferente. Por um lado, havia mais pessoas. Os restos da tinta dos protestos anti-guerra ainda podiam ser vistos nos cantos das paredes, e a grande tela do prédio ao longe exibia a notícia sobre a vitória na guerra e a deterioração climática que se aproximava. A cidade foi coberta por um ar de coração pesado e os moradores estavam preocupados e perdidos com seu destino no futuro. Anxiao estava usando o simulador facial e tinha uma aparência diferente, vestindo um casaco de lã. Já era inverno e essas roupas eram muito discretas e comuns.
De volta à oficina que ele havia deixado há muito tempo, ainda tinha a mesma estrutura. Até sua oficina permaneceu ao lado da loja. Anxiao entrou na loja e um zumbido veio da estação de trabalho. Luqian estava se concentrando na montagem de máquinas. Ela estava sozinha. O velho Lu, que geralmente ficava sentado na porta, estava faltando. Luqian se virou. Vendo que um cliente estava lá, ela rapidamente largou seu trabalho e se aproximou dele com um sorriso. Olá, o que você precisa? Luqian ainda tinha a aparência familiar, gentil e dedicada, como uma brisa primaveril. Anxiao avaliou e disse sem mudar sua expressão, gostaria de personalizar algo pequeno. Personalizar o quê? Luqian piscou. Anxiao pegou um projeto e o passou para Luqian. Era um desenho de mini estátua de metal, não muito técnico, apenas precisava de soldagem e esmerilhamento. Qualquer oficina de montagem de máquinas poderia concluí-lo. Luqian olhou para ele por um tempo e disse enquanto balançava a cabeça, sem problemas, venha tomar amanhã. Anxiao balançou a cabeça. Estou saindo da cidade amanhã, eu preciso disso hoje à noite. Com uma expressão preocupada, Luqian disse, demora cerca de 2 horas para construir essa estátua, e vou fechar a loja quando escurecer, então eu só posso ir para outra loja. Anxiao ficou chateado e resmungou, qual oficina consegue empregos de $30.000 por aqui? Os olhos de Luqian brilharam instantaneamente e ela mudou sua resposta imediatamente. O fechamento de hoje está atrasado. Você pode esperar na loja e receber o produto assim que terminar. Anxiao riu discretamente. Ele conhecia Luqian muito bem. Esse método funcionava sempre. Só havia uma chance de encontrar a caixa do velho Lu se ele ficasse na loja. Claro, ele não poderia perguntar a Luqian diretamente, pois isso aumentaria a cautela. Nessa altura, entrou um novo cliente. Era um homem de cabelo curto. Disse, quero comprar algumas máquinas domésticas. Vou que tem algum? Sim. Luqian apontou para a prateleira de metal na lateral e disse, tudo que está à venda. Desculpe, no momento estou fazendo algo, então você pode ver os produtos você mesmo. Anxiao casualmente puxou uma cadeira e se sentou. De repente, ele sentiu algo e olhou para o lado. Ele viu que o homem que entrou estava medindo os itens na prateleira enquanto discretamente o media e observava. A identidade do velho Lu era especial, então ele confiou a Divisão 13 para cuidar de Luqian antes de partir. Sempre havia alguém que monitorava o local próximo, evitando que alguém fizesse mal a Luqian. Esse novo cliente era um dos agentes de campo regulares e viera observar Anxiao. Homem da Divisão 13. Os sentidos de Anxiao no LV-70 eram muito aguçados, então ele percebeu que os passos desse homem mostravam sinais únicos de ter sido treinado no exército. Ele poderia adivinhar facilmente com apenas um pouco de pensamento. Sua expressão não mudou e ele observou em silêncio. Ele não tinha medo de ser reconhecido, pois havia mudado de rosto por enquanto. Ficou escuro e Luqian estava focado. Anxiao estava sentado do outro lado, e aquele homem ainda estava olhando para a prateleira e o monitorando. As sobrancelhas de Anxiao se ergueram. Ele não conseguia se mover livremente quando sob vigilância. Ele balançou a perna e um mini detector de aranha saiu de seu bolso, movendo-se furtivamente seguindo as sombras. Anxiao pegou o seu laptop enquanto bloqueava a visão do outro homem com seu corpo. Ele olhou para baixo e abriu o painel de controle do detector de aranha, então mudou para o controle manual. A imagem visual do detector de mini-ranha apareceu no canto inferior direito da tela, movendo-se próximo ao solo. O detector foi equipado com um dispositivo de detecção de metais, e os canos escondidos sob as paredes e o solo foram todos refletidos. Ele se lembrou que o cofre do velho Lu era de metal, então ele usou detecção de metal. Meia hora depois, o detector de aranha encontrou o alvo no quarto de Luqian, no segundo andar. Um cofre, tipo mala, estava embaixo da cama. Os olhos de Anxiao giraram. Ele se levantou imediatamente e perguntou, há um banheiro aqui? Luqian ergueu os olhos e enxugou o suor. Está lá em cima. Eu posso trazer você. Não precisa, você faz suas coisas. Eu posso ir sozinho. Anxiao a rejeitou e subiu as escadas. Depois de alguns passos, ele de repente ouviu aquele agente de campo seguindo com a desculpa de que também queria ir ao banheiro. Anxiao ficou um pouco perturbado. Não era fácil agir quando ele estava sendo monitorado por alguém. De repente, ele teve uma ideia ruim. Indo ao banheiro no segundo andar, ele de repente se virou e deu um soco no rosto do agente de campo.
O agente de campo não teve tempo de reagir e só podia sentir sua visão ficando embaçada e seu nariz doendo muito. Então, ele desmaiou. Anchial segurou-se nele e o deitou no chão lentamente. Ele entrou no quarto de Lucian, puxou o cofre debaixo da cama e digitou a senha de que se lembrava. Caixa a tampa se abriu. Anchial fez uma varredura e a interface o notificou de que ele havia recebido 4 projetos raros. Então foi confirmado. Ele ficou maravilhado, enrolou as plantas e as colocou em sua bolsa. Em seguida, tirou os substitutos das costas e os colocou na caixa, recolocando-a no lugar. Os substitutos também eram projetos de máquinas, mas eram apenas projetos normais. Haveria jogadores no futuro que passariam por incontáveis dificuldades para completar esta missão. Assim, ao colocar algo dentro, o jogador que completou a missão ao menos obteria algo. Anchial sentiu que tinha um coração tão bom, quase tão tocante que poderia mover toda a galáxia. Ele carregou o agente de campo. Lucian ficou chocado e perguntou: o que aconteceu com ele? Anchial fez uma cara de nojo propositalmente e disse: esse cara queria usar o banheiro comigo. Foi uma ideia nojenta, então eu o nocautei. A expressão de Lucian ficou estranha. Seus olhos percorreram o corpo do agente de campo murmurou, tão emocionante. Anchial sentou-se pacificamente. Ele não entrou em pânico depois de derrubar uma pessoa da Divisão 13. Isso foi por causa de sua força. Além disso, Lucian e ele se conheciam há algum tempo, então ele não queria desaparecer à toa e deixar Lucian com medo. Ele conversou com Lucian para preencher o silêncio. Ponto. C-156 responda. C-156 responda. Em uma grande sala, de um prédio a algumas centenas de metros de distância, uma equipe de agentes de campo para proteger Lucian estava de prontidão. O capitão repetia a mesma linha no walkie-talkie, tentando falar com o agente de campo na oficina. Depois de não obter nenhuma resposta, seus rostos começaram a ficar sérios. Merda, ele perdeu o contato. Deve haver um acidente na loja. Vamos embora agora. O capitão se levantou imediatamente, vestiu um colete à prova de balas, trouxe um cinto de munição e rompeu pela porta com a equipe a reboque. Capítulo 292, Esfera Sônica Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. O vento fresco da noite soprava da janela e o zumbido da estação de trabalho enchia seus ouvidos. Era um pouco barulhento, mas Anchial estava conversando casualmente com Lucian. Sua loja está aqui há vários anos. Como vão os negócios? O cabelo de Lucian estava preso para trás e ela usava uma máscara de segurança. Enquanto olhava para baixo e soldava o metal, ela respondeu, com uma localização tão ruim: é claro, o negócio não é bom. Você parecia ocupado quando eu entrei. Lucian balançou a cabeça. Eu sou o único aqui. Com os pedidos se acumulando, é claro, sempre há algo para fazer. Você não vai contratar um ajudante? Lucian fez uma pausa e suspirou. Contratei um antes, à esquerda. Provavelmente porque o salário era muito baixo. Anchial balançou a cabeça em desaprovação. Foi esse o motivo? Lucian duvidou. Ela era apenas uma pessoa comum e não sabia dessas grandes questões. Anchial havia partido sem se despedir naquela época e não tinha sido contatado. Desde então Lucian ainda guardava rancor. O aprendiz de operário que finalmente puderam contratar havia desaparecido sem mais nem menos. Embora não tenham passado muito tempo juntos, Anchial deixou uma impressão muito profunda em Lucian. O velho Lu e ela eram os únicos na loja antes, e com mais uma pessoa entrando, parecia muito mais animada. Ela se sentiu feliz durante o tempo que passaram juntos. No entanto, mesmo depois de uma longa espera, Anchial ainda não havia retornado, deixando Lucian muito chateado. Já que os negócios não vão bem, você já pensou em se mudar para outro lugar? Lucian balançou a cabeça. Esta é a minha casa. Passos rápidos e densos se aproximaram. Um grupo de agentes de campo chegou no escuro. Nesse momento, o agente de campo inconsciente acordou lentamente. Sua expressão mudou, e ele imediatamente quis se levantar com um rolo. No entanto, um punho se alargou diante de seus olhos. Bang! Anchial nocauteou mais uma vez bem diante dos olhos da equipe de agentes de campo. Pare, levante as mãos. A equipe de agentes de campo ergueu suas armas e apontou para Anchial enquanto o capitão gritava: somos a divisão de defesa estratégica, do Star Dragon. Precisamos verificar sua identidade. Você tem que vir conosco. Hoje.
Com alguns flashes de luz, os canos das armas da equipe do agente de campo foram abertos suavemente. A expressão do capitão mudou imediatamente. Solicitando de volta, estrondo. 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 Em um piscar de olhos, Anchial, que estava sentado na cadeira apenas um segundo atrás, estava no meio do povo. A equipe de agentes de campo que havia entrado ferozmente agora estava toda no chão. Com seus atributos, derrubar esses agentes de campo normais LV-10 em um instante foi moleza. A segurança é muito fraca. Espero que isso faça com que a Divisão 13 fortaleça seus guardas. Seria melhor se eles nem deixassem os jogadores entrar. Anchial balançou a cabeça, tirou pilhas de dinheiro, colocou-as sobre a mesa e saiu. Lucian recuperou o foco. Ela olhou para as costas de Anchial e de repente perguntou, já nos conhecemos? Sem se virar, Anchial sorriu levemente e disse, não, não vimos. Depois que ele desapareceu na noite, Lucian largou as coisas em suas mãos. Ela tirou a máscara protetora, colocou o cabelo atrás da orelha e de repente sorriu, um sorriso com significados não ditos. Anchial saiu clandestinamente da capital ocidental, embarcou no helicóptero de volta ao santuário e depois retirou as plantas que acabara de receber. Sublinhado, projeto, lançadeira de escudo flutuante estilo corrente magnética, projeto, esfera sônica, penetre, projeto, Sonic Spear, Quack, projeto, Sonic Spear, Scout. Sublinhado, essas 4 máquinas constituíam um estilo de combate único, com capacidades ofensivas e defensivas. Os 3 tipos diferentes de esferas sônicas eram o equipamento principal, todos eles tinham funções diferentes que se complementavam. Como o nome sugere, as esferas sônicas estão relacionadas a ataques sônicos. O ultrassom e o infrassom foram equipados no estilo penetrar, com foco em danos. Noise Sonic e Strong Sonic foram equipados no estilo Quack, com foco na desativação. O estilo Scout era focado no suporte, relacionado à detecção de sonar. Também poderia aumentar o poder dos outros 2 tipos de esferas sônicas, bem como criar uma área onde todos os ataques sônicos dentro da área seriam aumentados. Além disso, tinha funções de MP3. Os requisitos para aprender esses 4 projetos eram LV-45, mais de 250 inteligência, acústica, básica LV.5, engenharia mecânica básica LV.5, teoria de energia básica LV.5, conversão de energia básica LV.5, sensor espacial básico LV.3, e eletromagnetismo básico LV.4. Anchial tinha 68 pontos de potencial no momento. Ele gastou 12 para subir de nível que era necessário e atender aos requisitos. Um dia depois, Anchial voltou ao santuário e imediatamente começou a construir o equipamento. A tecnologia central das esferas sônicas era acústica. A parte mais importante era o emissor dos ataques sônicos. Tubos para produzir frequências sonoras precisavam ser feitos com placas eletromagnéticas e microajustados de acordo com diferentes tipos de ataque sônico, e para conectar esses tubos juntos em uma moldura esférica exigia altas habilidades. Ele passou algum tempo antes de finalmente construir o produto final. As 3 esferas de metal repousaram na estação de trabalho silenciosamente. Eles tinham cerca de 2/3 do tamanho de uma cabeça humana média. Eles não eram totalmente esféricos e tinham algumas bordas e cantos. O exterior era feito de armadura fria para proteger o núcleo interno, e os emissores ficavam escondidos nas brechas entre a armadura. O método de controle original envolvia sinais de mão e assobios. Anchial mudou isso para controle de conexão de nervos. Usando um fone de ouvido feito especialmente para isso, ele convertia os sinais nervosos e os enviava para os receptores dentro das esferas sônicas para serem identificados em comandos, e isso era eficaz em 60 metros. Levante-se, Anchial comandou em sua mente. A placa de blindagem dessas 3 esferas sônicas se abriu e expôs os buracos negros. Chamas brancas saíram deles, e eles voaram, oscilando, pairando no ar. As esferas sônicas tinham capacidade de voar e podiam se mover livremente no ar. Era seu equipamento de combate de médio alcance. Anchial se familiarizou com os controles. Ele então começou a testar o poder das esferas sônicas. Após alguma observação, Anchial descobriu que o alcance da esfera sônica, penetrar, era de cerca de 20 metros. Era usado principalmente para causar danos ao alvo,
criando ondas sonoras de penetração de armadura e atacando o alvo através de obstáculos. O alcance do ataque era em linha reta ou em cone invertido. O dano básico de Sonic Spear Penetrate foi 81 a 130. Embora não parecesse muito alto, não era o caso. A especialidade dos ataques sônicos é que eles são altamente penetrantes. A redução de dano da armadura era muito baixa, e com os aprimoramentos de atributos e habilidades de Anxiao, um acerto poderia causar 350 a 400 de dano. Se Flamingo fosse usado também, não seria mais fraco do que o rifle de atirador Ghost, que tinha mais de 250 de dano. Além disso, a produção de dano do Sonic Spear Penetrate era mais estável do que o rifle de atirador Ghost, pode ser usado como principal método de combate. Sonic Spear Quack teve efeitos de desabilitação diária. Pode causar debuffs como atordoado, chocado, paralisado, inconsciente e tal. Seu alcance de ataque era uma esfera de 10 metros de diâmetro. Sonic Spear Scout pode criar uma zona de realce sônico em um diâmetro de 100 metros, aumentando o dano e os efeitos das outras duas. Baque. Sonic Spear Penetrate acelerou em um instante, quebrou um buraco na parede de metal e fez um barulho alto. A esfera Sonic era muito sofisticada. Ele o esmagou contra a parede para testar sua durabilidade interior. Este choque fez com que perdesse 17 de durabilidade, e a durabilidade total da esfera sônica foi de 1600. 1% é perdido com apenas um acerto. Parece que não vai durar muito se for atacado. As 3 esferas sônicas, uma para o ataque, uma para controle e uma para suporte, trabalharam juntas. A defesa seria cuidada pelo lançador de escudo flutuante estilo de corrente magnética, com quase a mesma tecnologia que as lâminas divididas de corrente magnética composta, mas para a defesa. Tecnicamente, era um gerador de escudo. As naves flutuantes formariam uma forma no ar e se conectariam entre si por meio de energia eletromagnética. A forma que ele formou se tornaria um escudo eletromagnético. A tecnologia de blindagem era muito comum na galáxia, mas quase não havia tecnologia de blindagem madura no planeta Água Marinha. No padrão galáctico, esse tipo de escudo de superfície única era muito básico. No entanto, era uma máquina rara na versão 1.0. Ele podia controlar no máximo 4 esferas sônicas ao mesmo tempo. Controlar mais significaria menor precisão. Para os mecânicos, receber um maquinário forte não significava que seus poderes pudessem ser totalmente utilizados imediatamente. Muitas máquinas complicadas exigiam que o usuário estivesse bastante familiarizado com elas para poder utilizar todo o seu potencial. As habilidades dos jogadores mecânicos também eram baseadas em como eles usavam suas melhores máquinas, o chamado microcontrole. No entanto, o microcontrole era moleza para o experiente grande mecânico A. Incluindo o estilo de esfera sônica, agora tenho 4 métodos de combate. O estilo principal seria o traje mecânico inflíptero, em cooperação com os outros 3, capaz de estilos de longo alcance, médio alcance e corpo a corpo. Isso será suficiente para qualquer situação no momento. Não vou precisar de novos métodos de combate tão cedo. Anxiao de repente se lembrou de que havia tirado o que pertencia a Lu Sheng e se perguntou qual seria a reação de Lu Sheng depois do que ele recebesse as plantas que ele substituíra. O velho Lu pode encontrá-lo para reclamar. Isso também foi bom. Já fazia algum tempo desde a última vez que viu o velho Lu, e ele sentiu um pouco a sua falta. Capítulo 293. Primeira temporada do Galaxy Pro League. Começar. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Um período de estabilidade chegou ao planeta Aquamarine. O tempo passou rápido e 4 meses se passaram em um piscar de olhos. O Santuário 3 foi completado com altos muros de proteção, ar filtrado, fazendas com estufas autossuficientes e muito mais. O objetivo do santuário era proteger os humanos em tempos de desastre ou até mesmo proteger as cinzas da humanidade. Nos últimos 4 meses, Bennett construiu mais santuários, mas nenhum deles poderia ser igual ao tamanho do Santuário Fantasma Negro 3. Alumera e Lu Sheng já haviam migrado seu povo, construíram a cidade guardiã ao redor do Santuário 3, pagaram dinheiro e forneceram mão de obra para construir a rede de transporte, que se espalhou por todo o santuário. O santuário de Anxiao pode ser considerado uma grande cidade. As recompensas desta missão principal do enredo foram calculadas e dadas. Anxiao tinha quase terminado a maioria das construções,
Então ele recebeu uma nota a mais. Sublinhado, plano, do santuário, santuário 3, concluído. Você recebeu 6.500.000 XP. Você recebeu um ponto potencial. Nota, a mais 2.500 pontos de relacionamento Darknet. Relacionamento atual, reverência, 6.000, líder da Darknet, recompensa de grau a mais, bônus 250% XP 16.250.000, item especial 1 você recebeu, medalha de honra, proprietário do santuário, sublinhando uma recompensa de experiência foi a principal recompensa desse tipo de enredo principal de construção, ao contrário do enredo principal da organização germinal com muitos itens especiais ou qualquer recompensa aleatória. Também não havia nenhuma nova criação de masmorra no painel do NPC, provavelmente porque era apenas um enredo principal do tipo construção e muito pouco realmente aconteceu. Embora a guerra tenha terminado, ainda havia muitas outras áreas no planeta Água Marinha que poderiam ser exploradas. Quanto mais os jogadores exploravam o planeta Aquamarine, mais as 6 nações temiam os inumanos que estavam se tornando mais fortes com o passar do tempo. No entanto, em conclusão, a situação do planeta Aquamarine era estável. Durante esse tempo, as principais histórias e os personagens principais de outros planetas novatos surgiram e começaram a brilhar, enquanto o calor no planeta Aquamarine havia esfriado. Anchiel estava se preparando em paz no santuário. Como um personagem principal do enredo principal, as vezes que ele foi mencionado gradualmente diminuíram. A maioria dos jogadores só se lembrava dele quando compraram caixas de recompensa. Assim como Galaxy Times disse, quando um enredo principal terminava, o personagem principal correspondente também desaparecia. Anchiel não estava preocupado com a redução da tensão. As coisas que ele fazia já estavam profundamente gravadas nos corações dos jogadores, então ele já havia construído sua base. Mesmo se ele fosse coberto por outros tópicos populares, assim que ele fizesse mais notícias, os jogadores ainda seriam imediatamente lembrados dele. Em 4 meses, ele coletou uma grande quantidade de XP, e o XP em sua interface tinha uma longa sequência de zeros. Devido à interação que ele tinha com os jogadores, sua posição de mentor mecânico era firme, então muitos novos jogadores no jogo também comprariam coisas dele. Este foi um benefício de longo prazo. Seu negócio estava prosperando. Anchiel teve uma vida muito confortável durante essa época de paz, mas não se esqueceu de onde veio. Ele ainda passava tempo todos os dias na oficina, construindo equipamentos e treinando-se, aprimorando-se e familiarizando-se com seus métodos de combate, certificando-se de estar sempre no seu melhor e nunca enferrujado. Ele havia usado a carta Destiny's Shield Character Summon e previu com precisão a chance de seguir em direção à galáxia. Ainda faltava muito tempo. De acordo com a sua memória, a primeira temporada da Pruleag começaria nessa época. Este foi um festival de jogadores. Anchiel havia prestado muita atenção à competição em sua vida anterior e ficou tentado acompanhá-la. Se seu santuário pudesse ser a área de hospedagem para a Pruleag, traria um grande número de clientes. O conhecimento de avanço da classe Pugilist Esper que ele preparou, os medicamentos aprimorados, o equipamento de alto nível e muitos mais o tornaria muito lucro. Anchiel cultivou Frenzy Edward, Maplimon, Bunit Dog e Altian com muito esforço, na esperança de que eles pudessem obter um bom resultado na Pruleag, pois isso lhe traria honra também. Já que todos sabiam que essas 4 pessoas foram as sortudas que ganharam a ajuda de Black Panton. Galaxy Calendar IAR 689, 1º de março. Neste dia, um anúncio marcado em vermelho foi colocado no topo dos fóruns. Sua popularidade cresceu em um ritmo inacreditável, o que significava que o número de pessoas vendo e comentando aumentava rapidamente a cada segundo. Em meia hora, tornou-se a postagem mais popular de todo o fórum. S1 Galaxy Pruleag, oficialmente estabelecido. Finalmente está aqui. Anchiel estava motivado. Quando o lançamento público começou, os rumores da World Sports Association querendo hospedar o Galaxy Pruleag já estavam sendo espalhados. E depois de 1 mês e meio no mundo real, finalmente, a mensagem oficial foi anunciada. Esta manhã, a World Sports Association anunciou a abertura oficial do primeiro Galaxy Pro League. Esta será a competição autorizada e de mais alto nível, um festival de jogadores e o maior palco para os jogadores se mostrarem. Mostre suas habilidades e o mundo vai torcer por você.
São 37 países participando da primeira temporada do Galaxy Pro League: China, Japão, Coreia, Rússia. De acordo com as diferenças do planeta no jogo, é dividido em 13 divisões. Eles são: Divisão do Planeta Aquamarine, Divisão do Planeta Brenton, Divisão do Planeta Lontune, Divisão do Planeta Lomini, Divisão do Planeta Aquamarine. As partidas serão realizadas nas seguintes modalidades: simples, desafio, grupos. Singles, competição de um jogador. 1 contra 1. Desafio, competição por equipes. 1 contra 1. O vencedor permanece no palco enquanto o próximo jogador do perdedor entra. O último, em pé, vence. Grupos, competição por equipes. Batalha de grupo em ambientes complexos. Aniquile o inimigo ou complete missões especiais para vencer. Estágio 1 da competição, qualificadores da divisão. Todos os jogadores podem se registrar. As equipes inscritas devem ter 9 membros, incluindo 6 jogadores, 2 suplentes e um técnico. Eliminação de uma partida, determinando as 38 melhores equipes e as 62 melhores individuais em cada divisão. Divisões da Liga Secundária: 18 equipes e 128 competidores individuais entrarão, com base em pontos. Os vencedores e segundos classificados de cada divisão entrarão na fase de divisões, formando 40 times e 64 jogadores. Pré-temporada, aquecimento para os competidores, 100 pontos calculados. Estágio 2, divisões regulares, com base em pontos. As equipes competirão em desafios e grupos. As 8 melhores equipes e 16 jogadores entram nas finais. Se algum jogador pertencente a uma equipe entrar no top 16 de singles, essa equipe receberá pontos de bônus. Além disso, a primeira equipe e o único jogador receberão convite para uma partida de demonstração internacional. International Showcase Match, All-Stars Match. Os melhores times das divisões lutam entre si por um showcase, 100 pontos calculados. Estágio 3, finais da divisão, melhor de 5. Os vencedores de cada divisão receberão o troféu da divisão. Os campeões, segundos classificados e segundos classificados entrarão nas internacionais. Estágio 4, internacionais, com base em pontos. Os 3 primeiros de cada divisão competem. Os 8 melhores times e os 16 melhores singles entram nas finais internacionais. Fase final, finais internacionais, melhor de 5. Competindo pelo campeão mundial. Os locais da divisão Singles e Challenge são os seguintes: Planet Interfrost, Fissure Canyon. Planeta Brenton, Floating Island College. Planeta Aquamarine, Black Panton Sanctuary Tree. As inscrições para qualificatórias e liga secundária começam amanhã. Esperamos que todos os concorrentes possam receber a posição desejada. S1 Galaxy Pro League, estabelecido oficialmente. A paixão de cada jogador era aquecida, independentemente do planeta em que estivessem. Foi um festival mundial. Vendo que o Santuário 3 era o local do planeta Água Marinha, Anxial soltou um suspiro de alívio, seguido por uma excitação acelerada. Ele quase pôde ver um tsunami de clientes dominá-lo. A arena era muito adequada para singles e desafios, e ele abriu para os jogadores. Com um local tão adequado já construído, a chance de se tornar o local de hospedagem era muito grande. Um festival tão grande como o Pro League realizado em seu território foi uma grande oportunidade de negócios. O modo de competição para a primeira temporada é o mesmo de como eu me lembrava. Por se tratar da primeira temporada, existem apenas 3 modalidades de competição. Mais tarde será mais variado. Como eu esperava, ainda é qualificatória, regular, final de divisão, seguido por final internacional. Os 3 primeiros colocados nas finais de divisão internacionais receberão prêmios enormes. Todos os vários clubes são os principais competidores da primeira temporada. Os jogadores normais só podem alcançar algo nos singles. Na verdade, é mais fácil se tornar uma estrela nos singles. Os clubes contratarão alguns bons jogadores depois que mostrarem suas habilidades, e eles se tornarão jogadores profissionais na próxima temporada, pensou Anxial. Ele mesmo havia experimentado. Como renomado mestre mecânico, ele também recebera convites de clubes, mas rejeitara todos. Ele não gostava das dificuldades no treinamento da equipe, jogar o jogo confortavelmente era mais adequado para ele. Anxial tocou o queixo e ponderou. Eu me lembro que o resultado da China na primeira temporada foi normal.
Foi a América do Norte ou um time europeu que ganhou um campeão? França? Talvez Canadá? Ele estava hospedado em um prédio alto no meio do santuário neste momento. Ele olhou para baixo e viu que a atmosfera dos jogadores mudou. Tornou-se cheia de empolgação, expectativa e nervosismo. E então começa. Anchial também estava um pouco animado. Ponto. O início da Proleague espalhou-se como uma tempestade. Cada jogador sabia sobre isso. As equipes e jogadores profissionais de todos os países estavam motivados. Depois de todos os preparativos, finalmente chegou a competição mundial que esperavam. Capítulo 294, Festival de Competição. 1. Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. As inscrições para as fases de grupo estão abertas. O clube já escolheu o resto dos jogadores e nos levou de volta para praticar nossa tática. Velho Al, esta é a lista dos outros 3 membros e 2 suplentes. Havia 3 pessoas na sala de bate-papo. Altian, Sleepwinter e Twinkle Free disse. Todos eram jogadores profissionais, do Longski Club. Os 4 maiores nomes dos esportes chineses, Templo de Deus, Longski, Dinastia e berinjelas fritas com peixe. Os jogadores sempre seriam lembrados das conquistas desses clubes quando vissem esses nomes. Todos os grandes nomes tinham seus pilares, como Lige de Temple of God e 3 chariotes de berinjelas fritas com peixe. Altian e Sleepwinter eram ambos membros seniores da Longski. Eles eram conhecidos como Longski Twin Stars. Alguns jogadores jovens com potencial apareceram no campo juvenil nos últimos anos, no qual Twinkle Free era o gênio mais favorito que poderia se tornar o sucessor. Altian, Sleepwinter e Twinkle Free foram os jogadores principais da equipe Longski. O requisito da competição desta vez era de 8 jogadores, incluindo suplentes, onde Altian era o líder sem dúvida. Sleepwinter e Twinkle Free eram definitivamente membros. Os outros 5 foram escolhidos no concurso interno. Os vencedores formaram o Coriteon Uni com os 3 jogadores principais. Os jogadores da segunda camada formaram a equipe 2. Era assim que os grandes clubes funcionavam. Altian repassou a lista e disse: esses jogadores são todos veteranos e rostos familiares. Eles serão capazes de encontrar seu modo de competição com um pouco de prática. Os competidores estão bem, não há necessidade de mudanças. Ele era um excelente jogador que havia contribuído para o clube durante anos, então suas palavras às vezes tinham mais autoridade do que até mesmo o treinador e o gerente. Sleepwinter acenou com a cabeça e disse: primeira temporada é muito importante. Vamos vencer. Eu olhei os detalhes da competição. São 5 estágios, então vai durar bastante tempo. Temos tempo suficiente para nos prepararmos e continuar subindo de nível. Agora é o momento em que os jogadores líderes estão chegando a quase LV50. Quando as finais da divisão chegarem, o resto das equipes deverão estar quase todas no nível máximo. As eliminatórias são apenas a primeira etapa. Como aceita inscrições de todos os jogadores, a luta será mais acirrada. Haverá milhares de equipes em uma divisão lutando por apenas a 38 lugares. Imagine como a competição será intensa. Devido ao número de participantes nas qualificatórias, será na forma de eliminação em uma única partida. Se tivermos azar e perdermos para um adversário forte, estaremos imediatamente fora do resto da competição. Devemos ter cuidado desde o início. Todos os inimigos podem ser divididos em 4 tipos: jogadores novatos normais apenas se divertindo, jogadores normais altamente qualificados, jogadores fortes de clubes e as equipes dos maiores nomes. Nosso maior adversário serão os outros 3 maiores clubes. Eu estimo que 3/4 dos 40 melhores times que entram no time regular serão de clubes. A batalha do grupo está sempre mudando, não subestime nenhum time, disse Altian em voz baixa. Você se inscreveu no singles? Sonolento Inter perguntou. Sim. Eu não irei então. Sleepwinter encolheu os ombros. Ele estava muito claro sobre as habilidades de Altian. Havia uma chance muito alta de que ele conseguisse uma vaga no singles e ganhasse pontos de bônus para o time no regulars. A maioria dos clubes mandou seu jogador mais forte para o singles. Como outro membro das Longski Twin Stars, desde que Altian se juntou aos singles, ele se concentraria na equipe, divisão de trabalho. Ao mesmo tempo, Frenzy Edward também se inscreveu para singles. Diferente de um grande nome como Longski, o Jiangxi Club em que ele estava era uma equipe pequena.
Todos os membros do clube eram suficientes para o número de membros da equipe necessários. Todos eles eram jogadores de nível 2, e apenas Frenzy Edward havia feito um nome para si mesmo. No entanto, ele não era o líder. O líder era Lone Crane, um ator famoso cultivado pela própria Jiangxi City. No entanto, ele não teve nenhuma conquista. Jiangxi City era uma equipe moribunda. Quando eles viram o potencial de Frenzy Edward e o contrataram como uma grande ajuda, a equipe só ficou um pouco mais viva depois que ele entrou. No entanto, Lone Crane não gostou de Frenzy Edward, ele sentia que a Frenzy Edward ameaçava sua posição. Os regulamentos de gestão nos clubes pequenos não eram tão desenvolvidos quanto os grandes nomes. Então era comum colocar a antiguidade em primeiro lugar ao determinar os cargos. Antes de fazer qualquer resultado, os jogadores profissionais eram todos arrogantes, pensando que todos os outros eram apenas lixo. Frenzy Edward teve a sorte de enfrentar essa situação e muitas vezes foi excluída pela equipe. Seu registro de solteiros foi obstruído por Lone Crane e muitas vezes. A razão de Lone Crane era a equipe precisa manter seu poder, você é nosso as. Se você expor muito no singles, os outros irão desenvolver táticas contra nós. A inscrição só foi aprovada após a aprovação dos superiores. Frenzy Edward não favoreceu esses idiotas. Era um sonho louco querer alcançar algo com uma equipe assim. Ele colocou todas as suas esperanças nos solteiros. Enquanto ele ganhasse fama nos singles, sua posição seria estável. Minha proporção de vitórias contra Deus Altian é agora de 4-6. Ele é um excelente jogador, uma vez que posso ganhar 40% das vezes. Deve haver uma grande chance de entrar no top 64 nos singles. Frenzy Edward estava confiante em si mesmo. Ele recebeu toneladas de XP das missões de Anxiao. Seu nível estava à frente da maioria dos outros jogadores e seus níveis de habilidade também eram altos. Além disso, todo o seu equipamento era uma edição limitada da loja do Black Phantom. Pugilista mecânico dependia muito de equipamentos. A maior parte de seu equipamento era azul. Sua arma era até roxa e seu tipo de maquinário também excedia o conhecimento normal do jogador. Era luxuoso. As chamadas edições limitadas eram, na verdade, máquinas feitas sob medida que Anxiao havia construído para ele. Anxiao estava cultivando os 4, então ele tinha que cuidar deles. Na verdade, Frenzy Edward, Maplimon, Altian e Bunitdog eram considerados seus aprendizes. Frenzy Edward sabia muito bem que a razão de ele ser tão forte era por causa do hidden storyline de Black Phantom. Cada vez que pensava nisso, ficava extremamente feliz por ter conhecido Anxiao durante o beta fechado. Eu tenho que conseguir um bom lugar. Frenzy Edward se encorajou. As inscrições para as eliminatórias foram intensas. Vários clubes faziam movimentos frequentes. Artigos de notícias apareciam nos fóruns todos os dias e os jogadores discutiam os desenvolvimentos ativamente. Foi barulhento. Este era um festival. Todos os jogadores esperavam pelo desempenho de seus ídolos no cenário profissional, antecipando a batalha do mais alto nível de habilidade. Os jogadores já podiam viajar entre os continentes. Incontáveis jogadores se reuniram no Santuário 3. O Santuário 3 foi o local anfitrião para solteiros. Além dos jogadores registrados, muitos jogadores vieram assistir ao vivo. O número de jogadores na cidade aumentou sem parar. O número de participantes no singles foi o maior, pois a maioria dos jogadores sabia que não tinha chances contra times de clubes profissionais, e não era fácil formar um time. Em comparação, solteiros era muito mais fácil. Qualquer pessoa pode se registrar. Conforme registrado oficialmente, cada divisão tinha mais de 100.000 jogadores registrados para os singles. Dava para ver como as qualificatórias seriam intensas. Os jogadores participantes eram, em sua maioria, jogadores mais velhos que haviam ingressado no jogo anteriormente. Os novos jogadores depois disso estavam apenas no nível 20 ou mais. A adesão deles seria apenas pontos grátis para os outros. Algumas pessoas reclamaram que a liga começou muito cedo, mas suas vozes foram enterradas no mar de pessoas logo depois. 8 meses se passaram no jogo desde o lançamento público. De acordo com o cronograma da competição, as divisões durariam cerca de meio ano, e as internacionais só começariam após cerca de um ano de preparação e descanso. Essa longa pausa foi principalmente para dar às seleções classificatórias mais tempo para melhorar sua cooperação, o que mostrou a importância das internacionais. Além disso,
Era uma forma de marketing de fome para aumentar a influência da concorrência. A competição duraria cerca de 2 anos no jogo. A duração de toda a versão 1.0 foi de 3 anos e meio. Os jogadores que não conseguiram chegar às eliminatórias só podem ser considerados azarados, o tempo não espera por ninguém. Maple Moon não se inscreveu para as qualificatórias. Ela era uma jogadora casual, então mal prestava atenção às competições e ignorava completamente o modo de competição. Assim, ela decidiu ser espectadora pacificamente. Claro, Anxiao não a forçaria a entrar na competição. Além disso, um mecânico que se concentrava na construção de habilidades como o Maple Moon tinha uma força muito comum na versão 1.0. Nem todo mundo tinha as habilidades do grande mecânico An. Boom It-Dog, no entanto, contatou seus amigos Streamer e formou uma equipe de Streamer para entrar na competição com entusiasmo. Com a experiência e a previsão de Anxiao, esta equipe de Streamer seria definitivamente apenas pontos livres. Se eles pudessem se juntar aos regulares, ele engoliria 10 cristais de energia no local. Então, apenas 3 pessoas abaixo de mim se juntarão à competição: Altian, Frenzy Edward e Boom It-Dog. O último pode ser ignorado. Anxiao parou diante da janela, olhou para a praça lotada e pensou: espero que os dois consigam bons resultados. A fase de inscrição foi o período de fermentação da competição, foi também o melhor período para obter um lucro enorme. 100.000 competidores solteiros estavam dispostos a gastar dinheiro e XP apenas para uma pequena melhoria. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Anxiao. Depois de me dirigir à Galáxia, não poderei interagir com um grande número de jogadores em um curto espaço de tempo. A XP que ganho agora será levada para a Galáxia, quanto mais, melhor. Capítulo 295, Festival de Competição, 2, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. A primeira temporada da Pruleag foi esquentada. Galaxy Times também divulgou o último episódio para analisar os movimentos gerais da competição, que recebeu muita atenção, quebrando o recorde de maior audiência. Anxiao abriu o vídeo. Este episódio foi claramente diferente dos outros. Os comentários estavam muito mais densos do que antes, e a extensão também dobrou, mostrando sinais claros de que ele tinha muito conteúdo. Depois de fazer a piada fria de abertura regular, os anfitriões entraram no tópico principal. A primeira temporada do Galaxy Pruleag já começou. As inscrições para os qualificadores estão abertas. Jogadores, vocês estão prontos para este festival? A enxurrada de comentários repleta de sempre pronto voou além da tela. A partir deste episódio, traremos continuamente análises abrangentes da competição para todos, disse o apresentador. O conteúdo deste episódio inclui a interpretação do modo de competição, a análise do cronograma da competição e a introdução das várias equipes fortes das divisões. Também convidamos os líderes dos 4 maiores clubes da China como convidados no estúdio. Ok, vamos primeiro entrar em um pequeno intervalo comercial. Não saia, o conteúdo maravilhoso logo estará de volta. Uma comercial nada curto começou a ser reproduzido nos 5 minutos seguintes. Quando até mesmo os comentários começaram a discutir quais fraldas de bebê eram melhores, os anfitriões finalmente reapareceram. Anxiao estava sem palavras. Não admira que este episódio seja tão longo. Bem-vindo de volta. Assim, a Pruleag é dividida em 13 divisões, correspondendo aos 13 planetas novatos, selecionando os times mais fortes dos vários planetas. E os clubes de alguns países fortes do esportes já selecionaram suas bases, o que significa que selecionaram sua divisão com antecedência. A dupla apresentou a situação das várias divisões e quais eram os países fortes. Cada equipe forte que eles mencionaram, uma enxurrada de comentários de slogan, dessa equipe voaria. Cada time forte tinha fãs em todo o mundo. Ao falar sobre a divisão Planeta Água Marinha, a reação foi a mais intensa. Afinal, era a versão chinesa do Galaxy Times. Ponto. Planet Aquamarine é a principal divisão dos clubes da China. Convidamos os convidados a analisar as situações da divisão Planeta Água Marinha. Vamos dar as boas-vindas a Ligi do Templo de Deus, segundo, príncipe da dinastia, Altian de Longski e Berinjela do Sul de berinjela frita com peixe. Os comentários explodiram. Todos sabiam que esses 4 clubes eram inimigos, mas estavam reunidos em um só lugar. Foi uma ocasião extremamente rara. Esses 4 eram todos líderes dos maiores clubes.
Eles tinham muitos fãs e eram inimigos também, então os comentários foram preenchidos com discussões em nenhum momento. Bosligi é tão bonito. O templo de Deus é todo lixo. Fangiros, recuem. Não me pare, eu quero carregar o filho de Ligi. Não podemos perder, irmãos. Altian? Quero dar à luz seu filho também. Porque o Second-Masse saiu, onde está o chefe da dinastia? Quero ver o melhor jogador da China. Isso está ultrapassando os limites. Como você pode chamá-la de segundo Masse? Chamo de segundo filho. Sun Eggplant é o melhor. Os 4 jogadores deuses profissionais, todos com características únicas, apareceram na imagem. Ligi tinha a expressão calorosa de sempre no rosto, sendo o mais bonito do grupo. Altian sentou-se ao lado dele, sem expressão como uma pedra. O segundo príncipe era um dos jogadores renomados do clube Dynasty, arrogante, penteando o cabelo, com a cabeça erguida, expressando plenamente a definição de grande demais para as botas. Entre os 4, esse cara era o que mais odiava. O melhor jogador da China pertencia à dinastia, era misterioso e quase não participava de nenhum show. Em contraste, o segundo príncipe adorava falar mal do jogador excelente em seu próprio time, não escondendo sua ambição de querer assumir o comando. No entanto, ele regularmente era espancado pelo melhor jogador de seu próprio time, tornando-se motivo de chacota, mas nunca mudou. Deixando todas as coisas de lado, ele nunca foi um fardo na competição, então a maioria dos odiadores estava apenas brincando. O último, Berinjela do Sol, foi o último integrante das 3 carruagens de berinjelas fritas com peixe. Ele era um homem de meia idade usando óculos escuros, parecendo indisciplinado e balançando as pernas cruzadas continuamente, uma mão atrás da cadeira, sentado como um chefe. Ele até tinha um palito entre os lábios. Se não existisse a regra de não fumar na frente das câmeras, definitivamente não seria um palito. Ligi sorriu e disse, obrigado pelo seu convite. Pensando bem, esta é a 4ª vez que apareço no Galaxy Times. Obrigado a todos por serem convidados no Galaxy Times, disse o apresentador. Por favor, nossos 4 jogadores divinos, vamos começar com a análise da situação da competição do planeta Aquamarine. Eles começaram a análise. Ligi e o segundo príncipe eram os que mais falavam, Altian quase não falava e Berinjela do Sol ocasionalmente aparecia. A divisão Planeta Aquamarine foi o principal palco para a China. Houve um total de dezenas de clubes. Além dos 4 maiores nomes, havia outros grandes clubes como Thunderstorm, Fanatics e Niigats. Havia um grande número de jogadores profissionais fortes. Eles discutiram o assunto longamente. Para eles, os 4 maiores clubes ainda eram os que tinham mais chances de vencer. 13 planetas novatos, 37 países participantes. Os países pequenos não tiveram a possibilidade de escolher suas bases. Houve alguns eventos de clubes estrangeiros no planeta Aquamarine, não muitos deles, mas mesmo assim foram fortes. Não era para ser subestimado. Embora o chamado planeta base tivesse apenas o seu próprio nome, e qualquer país pudesse vir para jogar, essa era uma percepção natural do território pelos jogadores. Anxiao lembrou que alguns clubes mandariam jogadores fortes para outras divisões, criando um time disfarçado de jogadores comuns para derrotar os clubes locais, o que faria os jogadores locais perderem prestígio. Electrolux, que ele conheceu uma vez, era desse tipo. Ponto. As eliminatórias serão a fase mais intensa, disse Ligi. A média dos jogadores participantes está em LV40, não no nível máximo ainda. Com o modo de eliminação, a sorte desempenhará um certo papel, mas quanto mais tempo ficar, mais batalhas enfrentará. Nem mesmo nós podemos dizer que estamos confiantes em todas as partidas. O impacto do fator sorte será minimizado. As últimas 38 equipes com certeza serão equipes fortes com habilidades reais. O segundo príncipe zombou. Isso é porque o seu templo de Deus é muito noob. Nossa dinastia tem confiança absoluta. Qualquer um que nos encontrar tem que esperar pela morte. Ligi sorriu por fora, mas praguejou por dentro. Ele não se preocupou com o idiota e se virou para olhar para Altian. Ele sorriu e disse, velho Al, você pode realizar seu sonho e se tornar o campeão internacional desta vez? O sucesso depende do esforço. As palavras de Altian foram poucas, mas tinham um significado claro. O segundo príncipe resmungou e disse arrogantemente, e salve, rapazes. O campeão será a Dynasty.
Berinjela do Sul olhou para ele de lado e disse, idiota. O segundo príncipe virou a cabeça e olhou furiosamente. O que você está olhando, procurando uma surra? Sun Eggplant enrolou sua manga como se fosse lutar com ele a qualquer momento. O segundo príncipe deu um passo para trás e murmurou, selvagem. Os quatro interagiram e a barragem de comentários disparou. Este episódio do programa analisou detalhadamente a competição. No final, os quatro promoveram a preparação de suas equipes, expressando seu espírito de luta e sua forte determinação pela posição de campeões. Anxiao balançou a cabeça. Embora todos pareçam indisciplinados, todos eles eram jogadores divinos. Durante o show, suas velhas memórias da primeira temporada da Pro League foram revividas. O registro dos qualificadores terminou muito rapidamente. A largada oficial foi 3 dias depois, então todos os competidores se prepararam o máximo que puderam. Desta vez, centenas de milhares de jogadores se reuniram no santuário, lotaram a arena e encheram a praça completamente. Anxiao olhou para a praça. Mais 3 dias para o início. Anxiao se virou e desceu as escadas. Está na hora. Capítulo 296. Sensação. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. O santuário estava superlotado de pessoas. Não só havia competidores, mas também espectadores. Foi 10 vezes mais turbulento do que o normal. A linha de lojas dos jogadores se estendia da praça até quase o portão da cidade. As divisões foram grandes eventos para todos os jogadores. Os jogadores que não estiverem no local podem assistir à transmissão ao vivo nos fóruns. 3 dias antes da inauguração, havia um dia que coincidentemente era o dia da venda da caixa de lote do Black Phantom. Parte da razão pela qual um grande número de jogadores vinha ao santuário também era por causa de Anxiao. O local onde ele normalmente aparecia já estava cercado. Um jogador estava fora da multidão e olhou ao redor na ponta dos pés. Ele deve estar aqui em breve, o jogador murmurou baixinho. Sua identidade era Jinzi, um mecânico LV-20, um dos espectadores imperceptíveis, quase transparente no santuário lotado. Ele conhecia as funcionalidades de Anxiao nos fóruns, então queria comprar alguns equipamentos de baixo nível. Esse tipo de novo jogador aparecia de vez em quando, trazendo lucros a longo prazo para Anxiao. Depois de esperar um pouco, Anxiao dirigiu o caminhão e chegou ao local com uma derrapagem de 270 graus na cauda. Ele saltou do carro e os jogadores que esperavam se aglomeraram instantaneamente para pegar as caixas. O número de caixas era limitado. Era quase impossível comprá-los sem lutar para comprá-los o mais rápido possível. Jinzi foi empurrado pela multidão. Depois que as caixas se esgotaram, só então a multidão foi embora. Jinzi deu um suspiro de alívio. Vendo que Anxiao ainda estava lá, ele rapidamente trotou e expressou sua intenção de querer aprender habilidades. E como ele desejou, ele viu a lista de lojas. Tanto maquinário, e parece que posso aprender habilidades aqui também. As funções deste NPC são tão ricas. Eu ouvi que ele era o personagem principal do enredo principal antes. Jinzi era um novo jogador que só começou após o final do enredo principal da organização germinal. Ele mal sabia sobre o passado de Anxiao. Os itens fizeram seu coração bater muito mais rápido. E depois que ele rolou para baixo, seus olhos se arregalaram de surpresa. Este é o conhecimento de avanço de classe para Pugilist Spear, Energy Boost, e Tier 2 Gene Shine, Endurance Enhancement. Ambos vendidos por 30.000 XP. A boca de Jinzi estava aberta de surpresa. Black Phantom não era o mentor do mecânico. Porque ele estava vendendo o conhecimento de avanço de classe para as outras 2 classes. De qualquer forma, ele não poderia usá-los. Jinzi tirou uma captura de tela, postou nos fóruns casualmente e continuou a olhar para os outros itens na loja. O que ele não esperava era. Esse post criou uma tempestade nos fóruns. Todos os jogadores que sabiam o que isso significava ficaram chocados. Jinzi não sabia o quão raro o conhecimento de avanço de classe era ainda, mas os jogadores mais velhos sabiam muito bem. O conhecimento de avanço de classe só poderia ser trocado depois que eles cultivassem seus pontos de relacionamento com as 6 nações para reverência, o que quase ninguém conseguia. O momento. Mesmo assim, Anxiao começou a vendê-los do nada. Apenas uma palavra poderia descrever como os jogadores mais velhos se sentiam em relação a Anxiao. Horrível. Depois de ficar em silêncio por alguns meses, o nome de Anxiao dominou os fóruns mais uma vez.
Jinzi ficou pasmo. Ele nunca tinha pensado que sua postagem casual provocaria tal reação. No entanto, o que foi mais chocante só veio depois. Incontáveis jogadores vieram de todos os lugares ao ouvir a notícia e atacaram Anxiao. Depois de confirmarem a verdade, todos os jogadores do quadrado ficaram frenéticos. Black Phantom é a bênção de sempre para os jogadores. De repente, houve uma comoção no exterior da multidão, e eles abriram um caminho automaticamente. Jogadores profissionais renomados entraram um após o outro, Ligi, Altian, Sung Plant e assim por diante. Eles se reuniram em um lugar e conquistaram os holofotes. Com a Pruleag chegando, o surgimento de conhecimento de avanço de classe certamente foi uma ajuda muito oportuna. Ninguém queria ficar atrás dos outros, então todos correram para cá. Dezenas de jogadores profissionais famosos cercaram Anxiao. Alguns dos jogadores ao redor não tiveram a chance de encontrar seus ídolos antes, então eles não puderam esconder sua empolgação e gritos. Jinzi estava completamente atordoado. Uma postagem que ele publicou casualmente acabou atraindo um grupo de jogadores profissionais de nível divino. Ele estava acostumado a ser um ninguém e nunca tinha passado por essa experiência. Ele estava tremendo de excitação. Esses jogadores profissionais abriram caminho para comprar conhecimento de avanço de classe. A EXP na interface de Anxiao disparou em milhões a cada minuto. Anxiao ficou radiante. Valeu a pena acumular o conhecimento do avanço de classe até agora. É lucrar. Anxiao ficou encantado. Ele esperava há muito tempo que o conhecimento do avanço de classe fosse um sucesso. Na versão 1.0, os pré-requisitos para adquirir conhecimentos de avanço de classe eram muito difíceis. Os jogadores passaram por muitas dificuldades para obtê-los, mas ele os vendeu sem qualquer exigência prévia. Isso definitivamente chocaria todos os jogadores. O conhecimento de avanço de classe para essas duas classes veio do computador central da organização germinal. Agora que a organização germinal foi erradicada, o conhecimento do avanço de classe em suas mãos se tornou a única fonte dele em todo o planeta Água Marinha. Dezenas de milhares de jogadores se reuniram no santuário, excluindo mecânicos, jogadores com poder de compra insuficiente e jogadores com pontos potenciais insuficientes. Mesmo que apenas 1/10 dos jogadores o comprasse, ele ainda teria um lucro absurdo. 30 mil não era alto para os jogadores neste momento. Anxiao vendeu por esse preço porque queria vender mais quantidade e também porque os competidores gastariam a maior parte de sua XP antes da competição para se fortalecer o máximo que pudessem. Se ele definisse o preço muito alto, ele perderia a oportunidade para aqueles que não tinham mais XP. Ele vendeu por algumas horas seguidas e só parou quando o sol começou a se pôr. Ele olhou para a interface. O XP que ele recebeu foi uma quantia exorbitante de 300 milhões. Anxiao tinha mais de 500 milhões de XP em seu bolso em todos os tipos de eventos durante os 4 meses, e tinha crescido mais da metade em apenas um dia. A demanda dos jogadores por conhecimento de avanço de classe é ridícula. Será alta nos primeiros dias e começará a diminuir gradualmente com o passar do tempo, mas mesmo assim, ainda terá um lucro saudável, assim como as outras habilidades. Anxiao abriu os fóruns. O painel do planeta Aquamarine foi preenchido com postagens sobre o conhecimento do avanço de classe. Muitos analisaram por que ele de repente venderia o avanço de classe para as outras duas classes, apesar de ser um mecânico. Isso afetou até mesmo os painéis de outros planetas. Os outros jogadores da divisão ficaram chocados e se sentiram pressionados. Era competitivo entre as divisões, e jogadores do planeta Aquamarine obtendo conhecimento de avanço de classe tão facilmente era uma má notícia para outros planetas. Jogadores de todos os planetas estavam discutindo isso. Anxiao era muito famoso no planeta Aquamarine e às vezes também aparecia no Galaxy Times. No entanto, a maior parte de sua popularidade foi limitada ao planeta Aquamarine. Esta foi a primeira vez que seu nome se espalhou para os outros jogadores. Os jogadores dos outros jogadores começaram a saber seu nome: Planet Aquamarine Legendary NPC, Black Phantom, Anxiao, Lootbox. Na verdade, cada planeta tinha seus próprios personagens principais do enredo que apareciam ativamente conforme eles participavam das missões do enredo principal. Apesar de também ser o personagem principal do enredo principal, Anxiao era muito diferente. Ele não forneceu missões de enredo principal uma rodada após a outra, mas as funções que ele ofereceu eram terrivelmente ricas.
Os jogadores do planeta Aquamarine receberam inúmeros benefícios dele. Ele era o personagem principal do enredo, o mentor mecânico, o vendedor de itens raros, o distribuidor de missões regulares de premiação, o vendedor de loot box. Sua identidade era tão complexa que os jogadores nunca tinham visto nenhum NPC que chegasse perto. Sua posição no coração dos jogadores do planeta Aquamarine era única e insubstituível. Era como se eles tivessem passado pela mudança dos tempos lado a lado. Quando os jogadores pensaram nele, eles sentiram uma sensação de familiaridade e confiança. Capítulo 297 A Primeira Batalha de Altian. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Na borda dos jogadores, Ligi estava carrancudo. A maioria dos jogadores ficou surpresa com o Anxial vendendo conhecimento de avanço de classe, mas não Ligi, que não estava nada feliz. Ele já tinha outro tipo de conhecimento de avanço de classe, que a Guilda dos Deuses havia derramado seus recursos para ajudá-lo a obter. Foi o triunfo de Ligi, ele iria usá-lo para brilhar na competição. No entanto, as ações de Anxial diminuíram muito a eficácia de seu triunfo, reduzindo indiretamente a diferença entre ele e os outros jogadores. Algo que todos possuíam não seria mais considerado raro. Ligi olhou para Anxial com significados desconhecidos. Alguns jogadores de nível divino nas laterais conversavam em grupo e, como sempre, o segundo príncipe estava se gabando. Com o deus jogador, trazer o Dynasty para a final será moleza. Um velho como o velho Wang imploraria para que o carregasse. Se não fosse pelo Rei Almirante seu Dynasty não seria um dos maiores clubes, disse Sun Eggplant com desprezo. O segundo príncipe ficou furioso. Eles discutiram por algum tempo, e Ligi se aproximou com um sorriso e disse, é bom estar confiante. Espero que todos estejam aprimorando suas habilidades. Preciso de ajuda na competição internacional para ganhar honra para a China. Eles levantaram o canto dos lábios. Eles não gostaram da atitude de Ligi sempre se considerando o líder. Altian disse diretamente, não gosto que você sempre represente os outros, fale por si mesmo. O sorriso de Ligi desapareceu. Ele olhou para Altian e disse friamente, então, vejo você na competição. Não me deixe vencer facilmente. Eles se encararam com faíscas voando. De repente, uma voz descontraída apareceu do lado. Encontrei você, idiota, siga-me de volta ao time para praticar. Os outros se viraram para olhar. Um jogador com barba por fazer se aproximou. Ele parecia desalinhado e desleixado, mas a identificação acima de sua cabeça era Rei Almirante. Este era de fato o jogador profissional discreto e misterioso no topo da classificação na China, o núcleo do Dynasty. Ele tinha um apelido eminente Imperador. Não me chame de idiota. O segundo príncipe não estava feliz. Ok, idiota. O Rei Almirante assentiu. Ah, besteira. O segundo príncipe perdeu a calma facilmente quando viu o jogador divino em seu próprio time. Ele disse furiosamente, não seja tão arrogante. Um dia, vou andar nas suas costas e mostrar quem é melhor. Eca. Os outros estavam detestáveis. Como se ainda não tivesse acordado, o Rei Almirante arrastou o segundo príncipe pelo colarinho sem cumprimentar os outros. Ele fazia as coisas à sua maneira e não se dava bem com os outros, mas aos olhos de Ligi, isso era arrogância. Olhando para as costas do Rei Almirante, os olhos de Ligi brilharam, e ele grunhiu em sua mente. Ele ansiava pelo assento principal do Rei Almirante, sua carreira só poderia avançar mais se ele se tornasse o melhor jogador. Não há margem para erros nesta Pruleag. Eles trocaram olhares e viram a determinação nos olhos um do outro. Ponto. Após 3 dias ininterruptos de vendas, o XP que Anxial recebeu havia alcançado um ultrajante 1 bilhão. Incluindo os 500 milhões anteriores, ele tinha um total de 1 bilhão 500 milhões XP. A quantidade de armazenamento XP determina quanto tempo eu não preciso me preocupar com XP no espaço. O próximo estágio do meu crescimento será entre as estrelas. As oportunidades de crescimento só podem ser capturadas com XP suficiente. Após ele V70, a despesa com XP será cada vez mais alta. Além disso, sou um mecânico que consome muita experiência. Depois de entrar no espaço, não haverá muitas chances de encontrar um grande número de jogadores, e ainda há o período em branco entre as atualizações de versão. Anxial estava pensando em direções futuras. Embora a XP que ele tinha parecesse ser uma grande quantidade,
Ela seria concluída um dia após ele entrar na galáxia? Já que isso era definitivo, ele tinha que acumular o máximo de XP que pudesse. Bang! Um fogo de artifício subiu para o céu da praça fora da janela. Isso significou o início oficial da Pruleag. O som de vivas disparou pelos céus e criou uma onda sonora, espalhando-se como um tsunami. Olhando para a arena agora tinha sido reconstruída na estrutura de um estádio. No centro havia um grande anel rodeado por 9 anéis menores. Na extremidade do centro havia uma tela grande e, sob a tela, os assentos para os locutores e juízes. No exterior ficavam as poltronas do público, que nesta altura estavam totalmente ocupadas sem quaisquer vagas, com gritos e aplausos a iluminar o ambiente do festival. Então começa. Anchial deitou-se no sofá, mudou-se para uma posição confortável e abriu os fóruns para assistir à transmissão ao vivo. Dezenas de milhões de outras pessoas estavam assistindo ao riacho como ele. A bela anfitriã, Rei Poenix, tinha um sorriso profissional no rosto e fez o discurso de abertura de pé no anel mais alto. Sua voz agradável aos ouvidos ecoou na arena pelos alto-falantes. A primeira temporada da Galaxy Pruleag, os qualificadores da divisão Planet Aquamarine começam oficialmente. Temos 2.759 times e 104.652 jogadores cadastrados. As equipes vão competir nas áreas selvagens. A arena é o local para solteiros. Esses anéis serão onde os competidores competirão. Eliminação de uma rodada, os pares serão escolhidos aleatoriamente. O perdedor será eliminado e o vencedor entrará na próxima rodada até que as 38 melhores equipes e 64 jogadores sejam selecionados. As eliminatórias vão durar um mês de tempo de jogo. Sim, esta será uma longa temporada, mas todo o processo será transmitido. O público que assiste à transmissão pode escolher o jogador que deseja assistir livremente, e nossa transmissão oficial escolherá aleatoriamente as batalhas que merecem destaque. Rei Poenix terminou de falar sobre as regras da competição e o discurso para iluminar a atmosfera, então apontou para a entrada da arena. Em seguida, vamos começar a batalha de abertura para os solteiros. Vamos dar as boas-vindas aos dois competidores, do turno escuro, Altian e o competidor com o Starche saíram. No momento em que os dois apareceram, a atmosfera da arena atingiu seu clímax. Para garantir o clima da batalha de abertura, os jogadores foram escolhidos entre os jogadores profissionais inscritos. Altian e Starches foram selecionados. Os dois caminharam até o ringue principal. Rei Poenix se colocou entre eles e os apresentou. Acredito que todos conheçam o competidor à minha direita. Um velho guerreiro lutando no ringue do esportes por 9 anos, ganhando 5 primeiros na tabela de classificação de jogadores profissionais da China, possuindo uma história de batalha incrível e honrada, com um estilo de batalha firme e estável, mas sem falta de agressividade. Ele é o jogador principal do Longski Club, Ao Tian. À minha esquerda está um jogador com o qual você pode não estar tão familiarizado. Ele é um veterano na indústria de esportes, que já pertenceu ao Templo de Deus. Sua posição era o núcleo do seu clube, assim como Li Ji agora. Mas ele se aposentou há 5 anos. Agora, ele retorna com sua honra passada e resolução vitoriosa. Ele recontratou com o clube do Templo de Deus, Starches. A torcida explodiu entre o público. Ambos os lados tinham torcedores, mas o grupo de fãs dos Starches era comparativamente menor. Ele estava aposentado há 5 anos, portanto, sua popularidade havia quase desaparecido. Starches olhou para seus fãs. Todos eram rostos familiares, ele não esperava que ainda houvesse um grupo de fãs tão solidários, mesmo após seus 5 anos de aposentadoria. Ele ficou bastante emocionado. Ele acenou com a cabeça para seus fãs como uma saudação. Os fãs gritaram ainda mais alto com toda a sua força ao ver isso. Depois que o Rei Poenix apresentou os dois lados, ela primeiro abordou Starches e disse com um sorriso, "Bem-vindo de volta ao cenário profissional. Como você está se sentindo agora?" "Nostálgico", disse Starches com muita emoção. "Lembro-me dos dias em que costumava lutar na cena profissional. Sempre nos lembraremos das conquistas às quais você liderou o Templo de Deus e daquele tom de orgulho." O Rei Poenix o cumprimentou antes de perguntar, "Esta é a primeira temporada de competição hospedada no Galaxy. Você pode me dizer o quanto você se familiarizou com este jogo?" "Estou em muito boas condições." Starches sorriu e disse, confiante para lutar com qualquer oponente.
Reponix fez mais algumas perguntas. Starches respondeu com facilidade. Ele tinha experiência em lidar com anfitriões. Os olhos de Reponix brilharam. Ela recebeu o pedido de seu superior para criar uma conversa interessante. Então perguntou: ouvi dizer que você investiu suas economias em um negócio após a aposentadoria. Sua empresa pediu falência no ano passado. Isso é parte do motivo pelo qual você está retornando ao cenário profissional? A expressão de Starches permaneceu inalterada e disse: claro que não. A cena profissional é onde eu fiz meu nome. Voltar é só porque nunca esqueci de onde vim. Estou ansioso para lutar contra a geração mais jovem. Espero poder descobrir alguns jogadores com bom potencial e ensinar algumas experiências aos jovens jogadores de hoje. Isso os ajudará em suas batalhas nas competições internacionais. Enquanto falava, ele sorriu para Altian com uma sensação de superioridade como um veterano. Altian foi considerado seu júnior. Os jovens jogadores que o Starches mencionou, é claro, incluíam Altian. Capítulo 298, A Batalha Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Ok. Obrigado pela resposta. Rede. Poenix sorriu de volta e se virou para Altian. O lendário Altian? Você está confiante de que vai vencer a partida de hoje? Você vai ver. Altian não prestou atenção ao repórter, como se seu rosto dissesse: estou me concentrando agora, por favor, não me perturbe. Ele sempre foi um homem quieto e nunca gostou de ser entrevistado antes da batalha. Ele sentiu que usar o tempo antes da batalha para preparar seu estado mental era coisa profissional a fazer. Além disso, seu oponente era o Starches. Altian não fez comentários sobre ele. No círculo profissional, todos sabiam que Starches havia começado seu negócio após a aposentadoria, mas ele retornou para a competição depois que seu negócio deu errado. Era óbvio que ele queria usar sua popularidade para extrair algum dinheiro. Como estavam em caminhos diferentes, não havia nada que valesse a pena falar. O público todo riu. Eles conheciam a personalidade de Altian e todos adoravam observar seu comportamento frio e calmo. O rosto de Reponix congelou, pois ela não sabia como responder. No entanto, ela era uma das anfitriãs mais experientes da liga profissional, então reprimiu seu constrangimento e se afastou de Altian. Ok, parece que os dois estão confiantes de que vão vencer. Vamos começar a contagem regressiva de 30 segundos e, quando chegar a 0, a competição começará oficialmente. A tela mostrou um cronômetro de 30 segundos, e o público na arena se acalmou, dezenas de milhares de pares de olhos focados nos dois homens no ringue. A atmosfera nervosa congelou o ringue e o estádio. Dentro da contagem regressiva, os juízes iniciaram a análise pré-jogo. Parece que ambos são da classe pugilista e ambos são LV46. Eles estão no mesmo nível, então podemos esperar uma batalha de pugilistas de alto nível. Esta é a luta entre duas gerações e também sinto que esta batalha tem um sentido de cerimônia. Não há dúvida de que Altian está em sua melhor condição, a julgar pelas inúmeras vitórias. Além disso, estou preocupado se Starches manteve seu jogo depois de ficar longe de cena por 5 anos. O outro juiz então respondeu: não há necessidade de se preocupar com isso. Todos os profissionais sabem como ajustar seu próprio status antes do jogo. Starches já é um veterano, o que significa que ele tem mais experiência do que Altian. Tenho a sensação de que esta será uma batalha intensa e acirrada. Anchial sentou-se, endireitou as costas e olhou para a atmosfera densa no ringue. Depois de treinar Altian por tanto tempo, era hora de ver o resultado. 3, 2, 1. Bang! Assim que a contagem regressiva terminou, Altian bateu os pés no chão e avançou em direção ao oponente com uma onda de energia cobrindo seu corpo, como se ele fosse um tanque de cerco. Bang! 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 Os dois pugilistas trocam punhos e chutam um com o outro. O som de socos caindo sobre os corpos dos dois foi profundo e alto. O público pôde ver que as barras de status de ambos os lados, como a barra de saúde, a barra de energia e a barra de resistência, estavam diminuindo. Os veteranos não lutariam como um jogador estreante, que lutava como se fosse um videogame, quebrando todos os botões. Mesmo em uma batalha de nível inferior entre pugilistas, era essencial entender o tempo de uso da habilidade e como distribuir energia para continuar a ativar buffs. Eles também precisavam aprender técnicas de esquiva, redefinir o tempo, cálculo de danos e resfriamento de habilidades. Na luta das elites, o detalhe determinou o vencedor.
A batalha entre os dois homens no ringue foi preenchida com técnicas sutis de ambos os lutadores. Alguns espectadores entenderam, outros não, mas no final não importava se alguém era capaz de identificar as técnicas, o público certamente sentiu uma atmosfera especial em uma batalha profissional. E isso poderia ser descrito em uma palavra: estável. A taxa de diminuição em suas barras de status foi mais lenta do que a batalha entre jogadores médios. Isso significava que ambos os jogadores usaram muitas pequenas técnicas que se esquivaram de uma grande quantidade de ataques do inimigo. Esta foi a distinção clara entre jogadores profissionais e jogadores normais. As palavras dos juízes estavam saindo mais rápido do que as balas de uma metralhadora. O comentarista também era um homem habilidoso e rapidamente analisou a situação. Para o público, ainda é um impasse no ringue. Eles estão testando água e usando apenas ataques normais com algumas pequenas habilidades. Ambas as barras de saúde estão acima de 80% e agora, vamos ver quem pode agarrar a chance de desferir um ataque combinado. Havia inúmeros estilos de jogadores em batalha, mas o uso de combos sempre foi uma das técnicas mais populares entre os jogadores, principalmente os pugilistas. Se eles pudessem romper a defesa e obter uma breve abertura, os jogadores habilidosos poderiam tirar uma grande parte da barra de saúde do inimigo, e era até possível dar um tiro no inimigo com um combo. Assim como a garota e a ilha flutuante, uma vez que alguém foi jogado no ar, era inevitável que perdesse uma grande quantidade de sua saúde. Além disso, como jogadores profissionais, Anxiao e Starches dominavam a arte dos combos e raramente havia qualquer chance de erro. Agora, eles precisavam ver como poderiam iniciar o primeiro combo. Espere, o Starches está chegando. Depois de trocarem golpes, Starches de repente se lançou e bateu com o pé da frente no chão. Uma onda invisível sacudiu o anel enquanto ele viajava. Melhore sua habilidade, Ground Stomp. Qualquer alvo em um raio de 2 metros seria atingido se atingido pela onda de choque. Essa era uma habilidade rara, e Yao Tian não reagiu a tempo. Seus pés se afastaram e ele ficou cerca de 30 centímetros no ar. Isto é mal. Parece que é uma habilidade rara. Yao Tian foi atingido, mas não foi derrubado muito alto, então não há abertura para o combo. Starches avançou e acertou o primeiro soco do combo. Quanto menor a altura do Knockup, mais difícil era iniciar um combo, mas Starches encontrou a abertura com sucesso, e uma torrente de habilidades e ataques bombardeou Yao Tian. A energia aleatória e colorida espirrou em seu corpo, acertando 7 combinações em um instante. A saúde de Yao Tian caiu em grande parte. O juiz balançou a cabeça comentou, Starches ainda pode agarrar a abertura estreita para um combo. Na verdade, quanto mais velho, mais sábio. Vamos ver como Yao Tian reagirá a esta situação. Todos sabiam que antes da competição, Black Phantom vendeu um conhecimento de avanço de classe chamado Energy Boost. Ele vai usar uma grande quantidade de energia em troca de um status de buff de raiva e repelir todos os inimigos. Essa habilidade pode parar o combo do inimigo, mas vai usar muita energia. Pelos atributos desse nível de jogadores, eles só podem usar essa habilidade uma vez em uma competição. Ambos definitivamente aprenderam a habilidade, então vamos ver se Yao Tian vai usá-la primeiro. Enquanto flutua no ar, Yao Tian enrola seu corpo em uma bola para reduzir o dano recebido. A queda da barra de saúde, no entanto, não afetou seu estado mental. Ele ainda estava focado e esperando por sua chance. De repente, ele encontrou um erro no combo, e ele abriu a partir de sua posição defensiva e pegou um punho de Starches com uma mão enquanto balançava seu corpo para abrir a cabeça do oponente, tentando ficar atrás de Starches. Ele usou Return-Off Cloud. Oh não! Mesmo que esta habilidade seja uma habilidade de fuga no ar, a taxa de sucesso é muito restrita, você precisa de pelo menos 10 pontos a mais em destreza do que seu oponente para ter um pouco mais de aumento percentual na taxa de sucesso. Mas eles estão no mesmo nível, então seus atributos devem ser os mesmos. Se a habilidade não passar e falhar, ele não será capaz de se mover, e o próximo combo dos Starches acabará com ele. Parece que Yao Tian vai. O juiz de repente parou sua língua ao ver que Yao Tian escapou do combo com habilidade e pousou bem atrás dos Starches. Então, sem qualquer demora, o cotovelo de Yao Tian pousou na parte de trás da cabeça dos Starches, atordoando-o. Aproveitando a oportunidade, Yao Tian agarrou os Starches pelo ombro e varreu o chão com um chute e fez os Starches flutuar no ar, sem nenhuma defesa.
Então chegou a hora de Ao Tian realizar sua combinação hipnotizante. A situação mudou repentinamente e o público ficou em choque. Como a habilidade teve sucesso, o juiz não teve tempo de congelar e gritou com os olhos bem abertos. Agora é hora de Ao Tian contra-atacar. Por que a barra de saúde dos Star-Ches está caindo tão rápido? Agora, metade da combinação dos Star-Ches tirou 25% da saúde de Ao Tian. Mas depois de apenas alguns socos, o Star-Ches já havia perdido 40% de seus pontos de saúde. Parte disso era porque Star-Ches estava atordoado e não conseguia definir, mas o principal motivo era que os danos de Ao Tian eram muito altos. Star-Ches não acreditou no que via quando os números dos danos apareceram na interface. Ao Tian deve ter a mesma destreza que eu. Não havia nenhuma maneira de, retorno de nuvem, ter tido sucesso. A energia fluindo novamente destacou a expressão séria de Ao Tian. Ele estava realmente no mesmo nível que os Star-Ches. No entanto, seu nível de habilidade era muito maior do que não apenas os Star-Ches, mas também de todos os jogadores profissionais em cena. A recompensa de experiência de An Xiao tinha sido usada para aumentar o nível de habilidade, e foi por isso que, retorno de nuvem, funcionou e seu dano foi inesperadamente alto. Capítulo 299, um simplório tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios comparadas ao nível do personagem. As habilidades podem aumentar diretamente a habilidade de combate de alguém. Ao Tian enviou habilidades uma após a outra perseguiu seu oponente até a borda da plataforma da arena. Hong. De repente, Star-Ches liberou uma explosão de energia de seu corpo, causando uma onda de choque para quebrar a série de ataques de Ao Tian. Star-Ches usou Energy Boost! Exclamou o comentarista. Havia 3 maneiras de vencer essas lutas. Pode-se derrotar diretamente o oponente, fazer o oponente se render ou forçá-lo a sair da plataforma. Star-Ches já foi forçado ao limite e não teve escolha a não ser ativar sua explosão de energia. No entanto, no momento seguinte, Ao Tian também usou sua explosão de energia e, como se fosse um touro selvagem furioso, ele avançou contra os Star-Ches e deu um forte soco que quebrou a defesa dos Star-Ches e acertou bem em seu peito. Estrondo. O som abafado do impacto ecoou. Star-Ches perdeu o equilíbrio, caiu da plataforma e se espatifou no chão, fazendo com que nuvens de poeira se levantassem. O vencedor é Ao Tian, anunciou o comentarista em voz alta. Ele ganhou. Os espectadores gritaram de empolgação e todos os fãs de Ao Tian se levantaram e torceram por ele. Os gritos de dezenas de milhares de pessoas inundaram a arena como um tsunami. Star-Ches foi levado para fora, do centro com olhos cheios de pesar. Embora essa luta de abertura tenha sido realizada mais por uma questão de exibicionismo, e nenhum dos jogadores profissionais seria desqualificado independentemente do resultado, ainda era uma grande chance de ganhar popularidade. Vencer sob os olhos de dezenas de milhares de pessoas foi a melhor maneira de provar sua reputação. Mas agora que ele havia perdido, a maior parte dos holofotes estava em Ao Tian, ao contrário do que ele havia planejado. Mas era o que era. Como ele havia perdido tudo de uma vez, embora Star-Ches estivesse infeliz, ele ainda reprimiu suas emoções. Reiponix dobrou a cintura e caminhou até o centro da plataforma com um sorriso. Obrigado a ambos os jogadores profissionais por nos trazerem uma luta de tão alto nível. Mestre, Star-Ches, infelizmente você perdeu. Você tem algo que gostaria de dizer? Star-Ches se recompôs e forçou um sorriso. Foi uma luta gostosa. Pude testemunhar o quão forte o jovem é. Ele tem muito potencial. Pessoas como ele poderão assumir a tocha da minha geração e lutar pela glória no cenário internacional. Isso era obviamente apenas uma formalidade. Usando uma linguagem formal mencionando constantemente os jogadores jovens e mais velhos, Star-Ches estava secretamente enfatizando o fato de que ele era um veterano. Obrigado por seus pensamentos. O Reiponix se virou para Ao Tian e disse, Mestre Ao Tian? Você tem algo que gostaria de dizer? Ao Tian estendeu a mão para o microfone. Reiponix ficou feliz ao pensar que Ao Tian finalmente iria dizer algo rapidamente passou seu microfone para ele. Ao Tian olhou para os Star-Ches por um tempo sem expressão. Você está aqui apenas para ganhar alguns trocados ou algo assim? Ele então largou o microfone e saiu sem dizer outra palavra. Ele evidentemente não se importava em manter conversa fiada com os Star-Ches. A expressão de Star-Ches ficou feia, e as veias estavam quase saindo de sua cabeça. Ele cerrou os dentes.
Como ele poderia dizer algo na frente de tantos espectadores? Starches estava furioso. O público na arena ficou imediatamente alvoroçado, e o Reponix rapidamente tentou suavizar as coisas. Ponto. O garoto tem caráter. Eu gosto disso, Anchial disse enquanto sorria. Ele se lembrou de Altian do passado. Esse sujeito não se importava com as besteiras que vinham de ser um profissional e odiava estar sob os holofotes. Ele se concentrou em treinar a si mesmo o tempo todo e foi muito profissional e justo. Em outras palavras, uma combinação de um nerd dos jogos e um simplório. O requisito de Anchial ao procurar jogadores para cultivar era basicamente o quão popular e quanto potencial o jogador tinha em sua vida passada. Não que ele desprezasse os novatos ou algo assim, mas os profissionais simplesmente lhe ofereciam um retorno melhor, pois poderiam utilizar seus recursos para um efeito melhor. Com os recursos atuais à sua disposição, Anchial poderia facilmente cultivar um jogador a um ponto em que ele fosse invencível entre os jogadores atuais. No entanto, ele não fez isso porque não foi benéfico a longo prazo. Todos os benefícios que Anchial tinha fornecido a Frenzy Edward e os outros eram mais ou menos lógicos em comparação com o nível dos jogadores atuais. Embora os jogadores atuais tenham atributos fracos, isso não significa que eles sejam ruins em controlar seus personagens. Com isso em mente, Anchial ainda pode aprender muito com os jogadores. Apesar de como ele estava dominado no momento no planeta Aquamarine, as novas técnicas que ele aprendeu com os jogadores seriam úteis em lutas futuras. Combater várias habilidades, realizar contramedidas em emergências, controle de movimento, macro geral. E assim por diante, tudo fazia parte dos torneios profissionais. Todos os jogadores se desenvolveram à sua maneira, e assistir a todos os diferentes poderes se chocarem foi um dos aspectos interessantes dessas lutas. Por exemplo, embora Altian não tivesse Starches, Groundstomp, ele era capaz de usar outros trunfos. Ser capaz de utilizar esta variedade de habilidades em sua capacidade total e até mesmo combiná-las em lutas era o que diferenciava os profissionais dos jogadores regulares. Além disso, ser capaz de se desenvolver adequadamente também contava como um ponto forte. Tome o boxe como exemplo. Se a pessoa A trabalhou duro todos os dias para treinar a si mesma, enquanto a pessoa B relaxou o dia todo, naturalmente, A teria uma vantagem física sobre B em uma luta. Ou talvez A tivesse melhores conexões e pudesse encontrar um professor para lhe ensinar novos movimentos, enquanto B só pudesse treinar sozinho. Não havia nenhuma regra que dizia que A tinha que parar e esperar que B o alcançasse. Essa lógica também pode ser aplicada aos jogadores. Seja cultivar monstros, completar missões ou saquear equipamentos melhores, não importa o quão preparado alguém esteja, em uma luta real, tudo se resume ao desempenho de cada um. Talvez por falta de prática, B levasse uma surra de A durante toda a luta. Mas pouco antes de B estar prestes a perder, ele pode perceber um erro que acometeu e virar o jogo com um nocaute de um hit. Algo assim era extremamente comum em torneios. As competições costumavam produzir resultados inesperados, e era isso que tornava tudo tão interessante. A chance de Anchial se aventurar nas estrelas demoraria 4 ou 5 meses. Como estávamos no meio da temporada do torneio, Anchial planejou aproveitar esse momento para procurar mais lacaios em potencial. Para ele, os jogadores eram atualmente o recurso mais valioso de todo o planeta. Após a cerimônia, a arena deu início às partidas regulares. Todas as 10 plataformas de batalha tinham um árbitro e todas tinham partidas em andamento ao mesmo tempo. Havia cerca de 10.000 jogadores inscritos para o torneio, e todos eles estavam passando pela primeira rodada de eliminação. Cada partida foi bastante direta e durou apenas cerca de 10 minutos em média. Somente quando a fase de eliminação entrava nas rodadas finais o torneio ficava mais lento, dando tempo para que os jogadores fossem apresentados um a um. Como as lutas de Frenzy Edward e Boom It Dog foram realizadas em um dia diferente, Anchial ficou entediado e foi aos fóruns depois de alternar entre várias lutas. Muitos jogadores estavam discutindo animadamente sobre a luta de abertura. O desempenho de Altian atraiu muitos elogios, e o Longski Club também divulgou sua mensagem oficial, parabenizando Altian por conquistar a vitória na luta de abertura. Alguns dias depois, os jogadores foram eliminados um após o outro, e a empolgação do público foi maior do que nunca. Anchial também ficou feliz com isso. Além de vender mercadorias, criar mais ferramentas e treinar com Ila,
Ele passava a maior parte do tempo livre assistindo às lutas. Ele prestou atenção principalmente às batalhas em equipe, onde duas equipes tentavam lutar uma contra a outra até o último homem em um mapa aleatório. Cada equipe teve permissão para enviar 6 jogadores. Pugilist, Spear e Mechanic. Essas 3 classes tinham estilos de combate drasticamente diferentes e permitiam uma grande variedade de combinações de equipes de encadeamento de habilidades. Além disso, levando em consideração as diferenças de terreno, as batalhas em equipe eram muito mais divertidas de assistir do que as batalhas individuais. As equipes mais comuns eram compostas por um tanque principal, atacante corpo a corpo, atacante à distância e alguém responsável pelo controle da multidão. Os números específicos para cada função podem variar dependendo das táticas da equipe. Pugilist era naturalmente a classe mais popular para os tanques principais. Spears, por outro lado, era mais um pau para toda obra. Devido às suas habilidades variadas, Spears pode assumir papéis corpo a corpo e de longo alcance em uma luta. Os mecânicos desempenharam o papel do atacante principal e causaram dano de explosão sob a proteção de seus companheiros de equipe. Capítulo 300. A primeira luta da espada frenética. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Das 3 árvores de mudança de classe principais para a classe mecânica, Cannon Master era a mais popular entre os jogadores. Ele serviu como um atacante de longo alcance, confiável. Mecânicos e pugilistas mecânicos, devido ao estágio inicial do jogo, ainda eram bastante estranhos em uma luta. Havia quase 0 competidores nessas 2 classes. A mecânica estava definitivamente fora de questão, especialmente quando eles eram jogadores e não tinham acesso a um grande número de recursos que Anxiao tinha. Sem pagar para vencer, a força de combate dos mecânicos não impressionava. Os pugilistas mecânicos, neste ponto do jogo, eram como uma versão mais fraca dos pugilistas normais. Além disso, eles ainda tiveram que consertar suas ferramentas sempre que a durabilidade se esgotou. Um pugilista serviria muito melhor ao papel de escudo de carne. Anxiao não concordou com esta meta. Pugilistas mecânicos já eram bastante fortes na versão 1.0. Contanto que eles não tivessem equipamentos horríveis, eles poderiam facilmente ser um tanque e um atacante. Eles também se adaptariam a diferentes ambientes com muito mais facilidade devido à variedade de seus equipamentos. No entanto, a classe de pugilistas mecânicos tinha um limite de habilidade maior do que os pugilistas, pois eles também tinham que controlar suas máquinas. A combinação da necessidade de um bom equipamento e controles mais duros significava que quase ninguém escolheu jogar como pugilista mecânico. Embora os mecânicos fossem bastante úteis em partidas de grupo, eles tiveram um desempenho ruim em batalhas individuais. Os jogadores das outras 2 classes muitas vezes se considerariam com sorte se enfrentassem um mecânico. Depois de quase 1000 rodadas de eliminação, os mecânicos já haviam sido derrotados 64 vezes, enquanto haviam vencido apenas 11 vezes. Muitos dos jogadores nos fóruns já haviam chegado ao consenso de que a mecânica não era adequada para PvP. Depois de assistir a várias lutas ele mesmo, Anxiao entendeu que, como o mecânico era uma classe que levaria mais tempo para se desenvolver, e também devido à demanda da classe por controles habilidosos, não era uma classe que se adequasse ao cenário PvP tão cedo nos jogos. Além disso, a maioria dos equipamentos que os mecânicos fizeram não eram de nível alto o suficiente para realmente fazer muita diferença em uma luta, especialmente quando outras classes também tinham acesso ao equipamento básico. A classe Mechanic dependia muito do equipamento do jogador e, conforme novas versões do jogo fossem lançadas, os jogadores ganhariam acesso a um equipamento melhor e também revelariam a força da classe. Hoje foi a primeira vez de Frenzied War lutando no torneio. O adversário contra o qual ele empatou foi um Spear. Anxiao estava assistindo a essa luta ao vivo. Frenzied War era um pugilista mecânico e havia recebido um monte de benefícios de Anxiao, bem, equipamento de que ele não precisava mais. Frenzied War estava usando a armadura retrátil controlada magneticamente e também tinha o braço mecânico pesado preso a seu braço. Ele também havia trazido com ele muitas outras peças sobressalentes e dispositivos, que estavam pendurados em seu corpo. Ele estava totalmente vestido de metal e emitia um brilho frio sob o sol, parecendo um cavaleiro de armadura pesada. O oponente era um Spear do tipo gelo. Com um aceno de mão, ele imediatamente cobriu a plataforma com uma fina camada de gelo,
reduzindo a velocidade de movimento de Frenzy Edgeworth enquanto aumentava a sua própria. O Spear era um jogador de kit, e então pegou um rifle de assalto aprimorado e começou a atirar na Frenzy Edgeworth, causando uma chuva de faíscas na armadura da Frenzy Edgeworth. Habilidades de gelo, combinadas com armas de longo alcance, são de fato uma boa combinação de kit. Anxiao acenou com a cabeça. Armas de fogo e outros equipamentos estavam disponíveis para jogadores de todas as classes, mas sem afinidade de maquinário do mecânico, eles só poderiam causar o dano básico com essas armas. Frenzy Edgeworth moveu-se através do gelo enquanto ele tentava evitar o spray de balas. Ele usava uma armadura muito boa, então o rifle de assalto não era uma grande ameaça para ele. No entanto, o jogador de Spear planejou continuar praticando o kit e lentamente reduzir o HP da Frenzy Edgeworth. As balas caíram uma após a outra na armadura pesada, mas pararam de repente. O Spear estava sem munição. Quando estava tentando recarregar, Frenzy Edgeworth aproveitou a oportunidade e saltou para a frente, com a ajuda do impulsionador em suas pernas. Suas pernas explodiram do chão e espalharam a superfície de gelo em que ele estava. Frenzy Edgeworth voou pelo ar e rapidamente se aproximou do Spear. O jogador de Spear rapidamente jogou fora seu rifle de assalto e tirou um lançador de granadas de suas costas, disparando imediatamente um tiro em Frenzy Edgeworth no ar. Estrondo. Uma explosão ocorreu onde Frenzy Edgeworth estava, causando um flash de luz brilhante, seguido por uma nuvem de poeira que rolou pela plataforma. Um som de engrenagens travando no lugar repentinamente veio de dentro da fumaça, e um fino cabo de metal disparou e se prendeu ao jogador de Spear antes de puxá-lo rapidamente de volta para a espada frenética. Bang! Os dois se chocaram e rolaram no chão devido ao impacto. O combate, corpo a corpo, era o forte da Frenzy Edgeworth, e ele rapidamente cuidou do Spear depois de alguns golpes trocados. Fume para reduzir a visibilidade e aumentar a chance de acerto do anzol. Anxiao acenou com a cabeça. Ele havia se concentrado em cada detalhe da batalha. Frenzy Edgeworth foi capaz de usar as habilidades e equipamentos do pugilista mecânico em um nível muito bom, e ele poderia ser considerado um dos raros jogadores mecânicos. Atualmente, nenhum jogador chegou ao ponto de ser completamente invencível. Todas as classes tinham pontos fracos que podiam ser aproveitados. No caso do Spear do tipo gelo, os pugilistas mecânicos podiam usar seu equipamento para aproximar-se à distância. Os pugilistas podiam usar explosão de energia ou outras habilidades de movimento, enquanto outros Spears também tinham suas próprias táticas para usar. Ponto. Como ele ainda não era popular, a vitória de Frenzy Edgeworth não atraiu muita atenção. Além disso, foi apenas uma rodada de eliminação. No entanto, Anxiao pensou que Frenzy Edgeworth havia mostrado um desempenho estelar naquela luta. Ele simplesmente não sabia se essa espada frenética era tão boa quanto a do passado. Jogadores de todo o planeta se empenharam nas lutas e, logo, 20 dias se passaram. 80 e 90% dos jogadores foram eliminados e os que ficaram para trás eram a nata da cultura. Frenzy Edgeworth havia passado obstáculo após obstáculo e não havia perdido uma única partida até este ponto, então mais pessoas estavam começando a prestar atenção nele. Havia um número extremamente pequeno de mecânicos que haviam chegado tão longe no torneio. Então, naturalmente, como um pugilista mecânico, Frenzy Edgeworth despertou o interesse de muitos jogadores curiosos. A maioria de suas partidas anteriores foram repetidas por jogadores. É assim que lutam os pugilistas mecânicos. Ele parece trazer muitos equipamentos. Parece meio complicado. Aquela combinação que ele fez com várias armas e dispositivos parecia muito legal, mas parece muito difícil de realizar. O que há de tão bom nisso? Ele simplesmente tem um monte de bons equipamentos. Tire todo esse equipamento e vamos ver se ele ainda consegue derrotar um pugilista. Bro. Por que um pugilista mecânico lutaria com o corpo nu sem motivo? Os fóruns estavam cheios de opiniões diferentes, mas no geral, Frenzy Edgeworth finalmente fez seu nome. Em um torneio repleto de pugilistas e Spears, sua aula de pugilista mecânico foi uma lufada de ar fresco. No entanto, a popularidade crescente de Frenzy Edgeworth não era nada comparada com o atual papo furado, Ao Tian. Como um jogador profissional da Long Ski, Ao Tian havia explodido todos os seus oponentes desde o primeiro round, e ele parecia estar ficando cada vez mais forte após cada luta. Seu time de batalha também vinha conquistando vitória após vitória na sessão de jogos por equipe.
Ao Tian parecia um candidato em potencial que poderia conduzir o futuro do cenário de esportes chinês. Além dos 3 membros principais, nenhum dos outros jogadores do Longski era algo para zombar. Eles tiveram grandes lutas em equipe e foram capazes de complementar efetivamente o estilo de jogo agressivo de Ao Tian. Por outro lado, os jogadores profissionais das outras guildas de jogos pareciam estar escondendo sua força, então eles não estavam atacando todos os oponentes como Longski. Os jogadores de Longski demonstraram um ímpeto avassalador tanto em partidas individuais quanto em equipes, e eram os jogadores favoritos no planeta Aquamarine. Muitos canais de streaming de vídeo também se concentraram em destacar esses jogadores. A equipe Suicide Oststibun Itdog foi eliminada em uma única rodada. An Xiao assistiu ao jogo aleatoriamente e seus olhos quase saltaram das órbitas. Todos os 6 membros eram mestres de canhão. Era uma composição de equipe de range DPS pura. Mas infelizmente eles foram colocados em uma floresta densa que não favorecia as classes de ranger em tudo. Para piorar, seu adversário era uma equipe poderosa composta por jogadores profissionais estrangeiros. Eles foram massacrados. Embora An Xiao soubesse que eles não teriam muitas chances neste torneio para começar, ele ainda estava sem palavras com o quão ruim era a sorte deles. Parece que Ao Tian tem a melhor chance de conseguir uma boa pontuação. Frenzied War está tendo um bom desempenho em suas partidas solo, mas o desempenho de sua equipe é bastante inferior, e eles mal sobrevivem no torneio.